Oi, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos te ajudar com algumas dicas para você conseguir economizar na sua viagem. Se você é novo por aqui, eu sou a Daniele. E eu sou o Matheus. E agora é hora de dar play na estrada. Nós separamos algumas dicas para você economizar na sua viagem. Essas dicas são dicas que a gente faz e, claro, quando você vai viajar, naturalmente você tem um gasto. Porém, essas dicas aqui são para você neutralizar esses gastos. São realmente algumas dicas para você que quer viajar, se planejou, economizou seu dinheirinho e agora quer viajar, mas ao mesmo tempo não quer gastar muito na viagem. Talvez você não se encaixe em todas as dicas. O que a gente vai passar aqui são algumas coisas que a gente faz para economizar um pouquinho durante as nossas viagens. A primeira dica é para você não viajar em alta temporada. Caso você tenha uma criança e ela entre em férias, como todo mundo, no final do ano e depois tem um mês de férias, ali 15 dias em julho, essas geralmente são as altas temporadas, então você não tem muito como fugir. Mas a nossa dica é você viajar sempre quando as crianças não estão mais de férias. Então, de repente, se você conseguir setembro, outubro, abril, maio, claro que depende muito do lugar, então vale fazer a pesquisa pro lugar que você está viajando, se são boas datas, qual é a baixa temporada, e às vezes se vale mesmo a pena viajar na baixa temporada, porque às vezes a baixa temporada o lugar pode ser que tenha tornado. Sim, por exemplo, ou então se tu vai para um lugar que tem neve, tu vai na baixa temporada, não vai ter neve, não vai conseguir esquiar, não vai conseguir, enfim, conhecer a neve. Daí tem que pesquisar mesmo. Vale pesquisar o lugar que você quer ir e depois pesquisar, por exemplo, o Chile. Se você for em setembro, não é tão alta a temporada. Porém, existe a possibilidade de você não pegar neve. Às vezes tem, mas às vezes não. Então depende. A segunda dica é uma dica um pouco polêmica. Talvez pessoas que vão gostar, pessoas que não vão gostar. Pessoas que se sentem à vontade, pessoas que não se sentem à vontade. Que é se hospedar em hostel. O hostel, normalmente, tu divide o quarto com pessoas desconhecidas, com viajantes. Normalmente, pessoas mais jovens e estudantes. É uma prática muito comum entre os estrangeiros. Inclusive, aqui no Brasil, nos grandes pontos turísticos, como o Rio de Janeiro, tem vários hostels que são cheios de turistas... turistas estrangeiros, e acaba sendo legal porque tu acaba convivendo com línguas diferentes, com pessoas diferentes. Mas é aquele negócio, tu vai dividir o teu quarto, até mesmo o teu beliche, com uma pessoa que tu não conhece. Nunca tivemos nenhum problema, sempre foi muito legal. Mas assim, o problema do hostel é que, por exemplo, assim, a gente usou o hostel na Austrália e usou aqui no Brasil, e assim, quando tu divide o hostel, necessariamente você divide também o banheiro. Claro que tem hostels que tem quarto só de menina, tem hostels que tem quarto só de menino, hostels que tem misto, e tem hostels que você ainda pode pegar, tipo, o quarto só pro casal. Claro que daí o valor vai ser mais elevado, então tem que ver se não compensa ficar num hotel. Porque alguns hostels também não tem café da manhã. Pesquisar o hostel e pesquisar se tem uma cozinha pra todo mundo, porque o que a gente foi no Rio não tinha cozinha, né? Que a gente nem pediu, né? Não sei. Porque como o hostel ele não tem café da manhã e você divide o quarto com mais pessoas, ele acaba sendo um pouco mais em conta do que ficar num hotel. Se a sua viagem é realmente ficar no hotel só pra dormir, tipo, eu quero curtir muito a cidade, quero usar meu quarto só pra dormir, acho que o hostel é uma opção bem legal. A nossa terceira dica é comprar comida no mercado. Em vez de ir em todos os dias almoço e janta em restaurante, a nossa dica para você é comprar comida no mercado e preparar os snacks, preparar alguns lanches que podem, por exemplo, em vez de almoçar, você vai fazendo lanches durante o dia e faz uma refeição um pouquinho melhorzinha no jantar. Se você for viajar, por exemplo, para Disney, eu sei que a Disney autoriza alguns alimentos a entrar no parque. Claro que, assim como no dia a dia, numa viagem, um dos maiores gastos vai ser a comida, vai ser a alimentação. Essa prática de comprar as comidas, os alimentos no supermercado pode diminuir um monte o custo da viagem. Mas se você está fazendo de carro e está andando por países, tem que tomar muito cuidado, porque algumas fronteiras não permitem que tu atravesse com alguns tipos de alimentos. Então, para evitar desperdício, é melhor saber o que tu pode atravessar, o que tu não pode nas fronteiras. A quarta dica é uma dica que não se aplica muito ao Brasil, porque a gente não tem aqui, que é voar com as companhias low cost. A gente até teria companhias que se propõem a fazer isso, mas elas não são. Em outros lugares existem diversas companhias low cost que podem te ajudar muito a diminuir o custo da tua viagem. Claro que essas companhias têm alguns poréns, né? A questão das bagagens, a questão do conforto, a questão dos lanchinhos durante o voo. Enfim, tu não vai ter tanto conforto, mas vale o preço.
tu pode não ter conforto no voo para ter conforto em um outro momento. A nossa próxima dica é para você usar transporte público. Agora, na verdade, o mundo é muito tecnológico, né? Então, tu bota ali no Google Maps o lugar que tu quer ir, para onde tu quer ir, ele te dá, às vezes, até o ônibus para te pegar. É bem simples pegar o transporte público, seja metrô, ônibus. Claro, tem cidades que funcionam mais, tem cidades que funcionam menos, mas se a sua ideia é economizar, opte por transporte público. Também, dependendo do lugar que você for, dê uma pesquisada, né? Se não vale realmente a pena, às vezes, pagar um pouquinho mais pela segurança. Mas isso vai muito da viagem. Outra dica, o transporte público é metrô, ônibus. A gente tem muito o costume de alugar bicicleta e patinetes elétricos, né? Que agora tá bem na moda. As bicicletas, eu acho que são um pouco mais em conta que o valor dos patinetes. O valor do patinete é um pouco mais elevado. Então, ou opte por caminhar mesmo, ou usar o ônibus e metrô. Mais uma dica muito interessante é procurar por atrações gratuitas nas cidades que tu está visitando. Pode parecer difícil, mas existem diversas opções nas mais diversas cidades para tu fazer de forma gratuita. Seja conhecer praça, praia, até museus, às vezes eles têm um dia que ou tem o dia do desconto ou tem o dia que o museu é gratuito, então também vale a pena pesquisar. Claro que assim, se você for no Louvre, não deve ter o dia da passagem do ingresso de graça, mas em alguns outros museus eles têm o dia que a entrada deles é gratuita, então vale pesquisar. Em alguns lugares, normalmente nas grandes cidades, existem tours guiados de graça, pessoas que se disponibilizam a te levar, a te mostrar a cidade por teoricamente de graça, mas normalmente o pessoal acaba dando uma gorjetinha ou outra. São pessoas que disponibilizam seu tempo para estar ali te mostrando atrações e novos lugares dentro das cidades, então o pessoal acaba sempre dando uma gorjetinha ou outra. Outra dica é comparar os preços de voos e hotéis, ou hostels, enfim, onde você vai dormir, ou até Airbnb. Por quê? Por exemplo, assim, quando a gente vê uma passagem, a gente quer logo comprar. Eu tenho muita mania de usar o Decolar, então eu compro o pacote fechado. Mas assim, antes de comprar o pacote fechado ali no Decolar, e às vezes não rola, por quê? Porque eu vou ver o voo. Então, às vezes, o voo no site da companhia aérea é mais barata, ou de repente num outro site é mais barato. Aí depois, quando for pesquisar o hotel, entra no site do hotel para ver quanto custa, entra no site do Trivago, entra em vários sites desses, tem o Booking, o Trivago, o Decolar, para passagem aérea tem o Skyscanner, Max Milhas, 123 Milhas, muitas opções de sites para você comparar e ver qual é a opção mais barata para você. Como tudo que envolve uma viagem, as passagens não são diferentes. Tem que pesquisar bastante para tu conseguir a melhor opção, no melhor preço possível. É bem isso, pesquisar bastante, ir atrás e não se apressar para comprar tudo de uma vez. Uma dica que a gente fez bastante, por exemplo, na Austrália, quando a gente foi viajar em grupo. Isso reduz bastante o valor. Seja alugando um lugar no Airbnb, alugando um carro, seja dividindo despesas com comida, enfim, tu acaba dividindo mesmo as despesas e acaba diluindo bastante o valor entre as pessoas. Claro que nem sempre é possível, talvez tu queira viajar com a tua família ou viajar em casal, mas viajar em grupo é uma opção bem legal e acaba sendo muito divertido também, porque tu tá com seus amigos e a viagem tem um clima bem diferente. A viagem em grupo também vale pro quarto do hostel, porque às vezes o quarto do hostel ele é menorzinho. Então, se você tá viajando, por exemplo, em 4, 5 pessoas, e que no caso são as pessoas que vão dividir o valor do carro, de repente consegue todas as pessoas ficarem no mesmo quarto de hostel. Então acaba também facilitando o hostel, por exemplo, você não curte muito ficar em hostel, mas se o quarto é menorzinho, tu conhece teus amigos e tal, fica um clima mais intimista e agradável. Uma outra dica é procurar uma casa de câmbio com o câmbio mais barato. Porém, tem um asterisco que também procure casas de câmbio confiáveis. Então não adianta você ir numa casa de câmbio que o câmbio tá muito menor, porque pode ser que de repente as notas não são verdadeiras. Eu não tô dizendo que é sempre, tá, gente? Mas pode acontecer. É melhor, às vezes, tu pagar uns centavinhos mais caro, porém mais barato que algumas outras casas de câmbio, para ter essa segurança. Então, quando a gente viaja para países como os Estados Unidos, por exemplo, ou a Europa eu não sei porque eu nunca fui, mas nos Estados Unidos, a ideia é trocar o câmbio ainda aqui no Brasil, porque vale mais a pena. Quando tu viaja para outros países, que foi o nosso caso no Chile, foi também o caso na Indonésia,
O que vale, e na Indonésia, por sinal, a gente não trocou lá e se arrependeu, né? Porque assim, vale mais a pena você trocar nesses países em que a sua moeda vale mais. Porque daí você consegue um câmbio um pouquinho maior, então consegue ter um valor maior do montante que você iria trocar no seu país de origem. Uma dica interessante também é evitar trocar em câmbios de aeroporto, normalmente eles são mais caros, então fica a dica. Mas é claro, depende muito o país que tu vai, porque às vezes tu vai num país e tu não tem muita confiança no país, vale mais trocar no aeroporto, pagar um pouquinho a mais e trocar no aeroporto, mas a dica é sempre tentar alguma casa de câmbio no centro da cidade do que no aeroporto. Por fim, é basicamente interessante, por mais que tu goste de fazer uma viagem mais radical, mais no improviso, sempre é legal ter um planejamento, saber onde tu quer ir, onde tu quer chegar. Claro que o legal das viagens também é ir construindo ela conforme tu tá vivendo ela, tu vai mudando o teu roteiro, mas é importante tu saber onde tu vai pegar o carro, por exemplo, se tu alugou, onde tu pode comer, caso tu precise. Enfim, ter mais ou menos um pré-planejamento. Isso é muito importante para uma viagem, porque senão tu pode acabar se ferrando bastante. E ter esse planejamento também é importante para você conseguir economizar. Então, eu sei que terça-feira o Museu X é de entrada de graça. Então, na terça-feira eu vou pegar o ônibus ou o metrô e vou ir para esse museu. Ou, por exemplo, eu sei que em determinada cidade, em tal dia tem um festival. Quer dizer que é uma questão de meia alta temporada, vai ser um pouco mais caro. Então, fazer essa pesquisa antes do lugar, antes de você comprar a viagem, é muito importante. Então, pesquise e planeje. E use nossas dicas. Comenta aqui embaixo se a gente esqueceu alguma dica, ou comenta também para outros viajantes que, assim como nós, adoram viajar e querem viajar gastando pouco. Comenta aqui embaixo suas dicas pra gente trocar mais ideias nos comentários. Se você assistiu até aqui, é hora de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, quer dizer, isso aqui é dar o like, ativar o sininho das notificações e, como a Daniela disse, comentar alguma coisa que você queira dividir com a gente ali nos comentários. Aproveita para seguir a gente lá no Instagram, também @PlayNaEstrada. A gente sempre posta bastante dica legal por lá. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!